Fala, gente, estamos em mais um vídeo aqui e hoje eu quero falar sobre oração. E eu tenho certeza que oração, se você não ora com frequência, se você não tem um entendimento certo da oração, você provavelmente está orando do jeito errado e provavelmente você não está tendo resultados na sua oração. Ou seja, se você chega numa oração e você não é respondido, significa que talvez você esteja fazendo alguma coisa errada. A oração, Deus responde a oração. Deus vai responder a nossa oração, mas muitas das vezes a gente ora muito errado. Muitas das vezes a nossa oração parece muito mais uma reza. Ela não traz o conceito correto sobre oração. E oração ela não foi feita para ser reza, que uma coisa pronta. Ou seja, você imitar a oração de alguém, ou seja, fulano orou assim e funcionou, então eu vou orar dessa forma todos os dias. Isso é errado pensar dessa forma, porque gastar tempo na oração é muito mais você desenvolvendo um diálogo com Deus de forma espontânea e sincera. Então, praticamente, o que é a oração? Oração é alguém inferior pedindo auxílio superior. Então, é um ciclo de dependência. Então, orar todos os dias significa que você entende que você é dependente. Se você não entende que você é dependente, você tem muita dificuldade de oração. As pessoas que têm dificuldade para orar, ou seja, elas têm que colocar no despertador lembrete para orar. Isso significa que não há necessidade. Por exemplo, eu acredito que você não coloca no despertador o horário de almoçar, o horário de comer, o horário de ir ao banheiro, por exemplo. Você não coloca isso por quê? Porque isso é necessidade. Então, a oração ela deveria ser uma necessidade para um cristão. Uma pessoa que entende que é pecador, que é inferior, que não tem acesso a futuro, que não sabe de nada, ele deveria orar independente da circunstância. Independente se as coisas estão funcionando ou as coisas não estão funcionando. Eu falo funcionando no sentido do que a gente percebe. Por exemplo, eu estou bem financeiramente, eu tenho um emprego legal, eu tenho que fazer isso. Você deveria orar da mesma forma. Da mesma forma quando se você não tivesse. Porque a circunstância não nos move. O que nos move é o entendimento sobre dependência. Então, orar todos os dias mostra que você é dependente e você tem fé em Deus. Esse é o ponto. Então eu queria pedir para você se inscrever no canal, né, e compartilhar esse conteúdo com uma pessoa que precisa desse conteúdo, tá bom? E a gente vai continuar aqui, eu quero desenvolver esse diálogo com você e para que você possa entender de fato como devorar. E o primeiro passo para uma oração ser eficaz é você entender o que significa oração. Oração é um diálogo com Deus. E um diálogo, ele não tem rito e nem script. Um diálogo é aquilo que você está vivendo. Então, você orar, por exemplo, hoje você acordou, então você tem decisões a tomar, independente de qual sejam as decisões, pequenas e esteja até seu alcance. Você deveria orar e dialogar com Deus sobre isso, porque a chance de você tomar a decisão errada é muito grande. Às vezes uma decisão que você acha que é simples, você pode tomar uma decisão errada e custar e ter consequências desagradáveis sem precisar ter. Então, quando a Bíblia ela trata assim, orar e sem cessar, ela está dizendo que oração ela é a necessidade do cristão. O cristão, da mesma forma que o ser humano precisa comer, beber água, o ser humano precisa orar. O cristão precisa orar porque o cursor da sua vida, a direção da sua vida é acreditada, ou seja, acredita-se, o cristão crê que Deus guia os nossos passos. Quando em Provérbios fala assim, consagre os seus planos ao Senhor e eles terão êxito. Por que eles terão êxito? Porque quando você consagra a Deus, você está apresentando o que você está sentindo. E aí, muitas das vezes, a oração ela é muito baseada em sentidos. Ou seja, eu oro, e aí é o ponto que a gente vai chegar. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte. Eu oro aquilo que eu estou vivendo. Então, beleza, se eu tenho uma decisão no trabalho, de tomar uma decisão aí, eu não sei qual decisão tomar, eu estou entre uma decisão A e B, é muito mais simples você orar. O cristão deveria orar por isso. O cristão deveria orar. Você deveria orar por coisas pequenas. Porque isso, muitas das vezes, essas coisas pequenas, elas deixam as coisas desagradáveis. Ela deixa o caminho muito mais turbulento. Então, a oração, ela é a necessidade do cristão. Ele tem que orar todos os dias. Você tem que orar todos os dias, independente. Se hoje você está numa boa fase, você está eufórico, você está feliz, você está triste, você tem que orar. Tem que orar e buscar entendimento de Deus, se alimentar de Deus.
E aí a gente chega no outro ponto, porque a oração, ela não é para mim apresentar o que eu quero para Deus realizar, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Então a oração não é eu esfregar a lâmpada mágica e fazer um desejo, um pedido ao Senhor e achar que ele vai realizar. Oração é você entender o plano de Deus. Então muitas das vezes você está em uma situação e o sofrimento é gerado por falta de entendimento. Eu pego um trecho lá dos discípulos, quando Jesus obriga, né? O texto fala que Jesus obrigou os discípulos a atravessar o mar e ir para o outro lado. E aí Jesus fica, né, orando ali e os discípulos vão. E aí no meio do caminho eles sofrem uma tempestade, né? E aí eles ficam apavorados e eufóricos. Mas a euforia deles era muito mais baseada no que eles acreditavam, ou seja, no medo deles, no sentimento deles. E aí, o ponto desse entendimento é que os discípulos, né, nesse ponto, quando você está em momento de aflição e dificuldade e tribulação, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Você tem que orar e pedir entendimento a Deus para você entender. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas isso tudo estava no controle de Deus. E eu quero dizer, a nossa vida, ela está no controle real de Deus. A nossa vida está no domínio de Deus. Nada sai dos seus planos. A Bíblia fala em Romanos 8:28 assim, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Exatamente todas as coisas, segundo o nosso propósito. Então cada um de nós tem um propósito, uma vocação, então nós temos que entender em Deus por que aquela situação está acontecendo. Então muitas das vezes a gente fica desesperado ao invés de orar. Então a gente fica desesperado procurando A, B, procurando resposta em seres humanos, procurando resposta em lógica, ao invés da gente orar e entender, Senhor Deus, por que isso está acontecendo comigo, Deus? O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor... Então, a gente deveria orar por essas coisas. Eu estou vivendo uma situação que eu não tenho entendimento do que está acontecendo. Eu sei, eu tenho convicção que Deus está no controle, que Deus é soberano, mas eu não estou entendendo e eu vou buscar aonde essa resposta. O ser humano não tem a sua resposta. As pessoas à sua volta não têm essa resposta, mas Deus tem. E aí, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, nós temos que entender, Deus tem a resposta para as nossas vidas. E ponto. Então nós deveríamos orar. Se Deus tem a resposta, então eu entendo. Poxa, eu dependo de Deus. Então se eu dependo de Deus, eu tenho que orar todos os dias. Eu tenho que orar sem cessar. Então eu dependo de Deus. E dele tem a resposta sobre a minha vida. Ele conhece o meu futuro. A Bíblia fala que Deus, antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Então ele sabe muito mais do que nós mesmos. Então Deus conhece a mim mesmo muito mais que eu mesmo. Deus me conhece. A Bíblia fala que Deus esquadrinha o coração do homem. Que Deus determina os nossos passos. Então, existem vários versículos que mostram a soberania de Deus no nosso caminho. Então, se eu entendo que Deus é soberano sobre o meu caminho, por que ainda eu não estou orando? Entende? Então, a oração é um diálogo com alguém que sabe tudo sobre você. A oração é um diálogo com alguém que sabe tudo sobre você. Deus já determinou os seus passos, é Deus que determina. A Bíblia fala em Jeremias que os planos de Deus são maiores, são melhores. Mas muitas das vezes eu não entendo que planos são esses. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Entendi? Então, o ponto de conflito vai existir, porque nós somos seres humanos. Então, a gente vai ter pontos de conflitos, vai ter situações, acontecimentos desagradáveis na nossa vida que a gente não vai ter resposta, vai ficar desesperado. Nesse momento eu oro. Entende? E isso acontece com frequência. E a gente pode falar do outro lado, porque se está silêncio demais, também eu tenho que orar. Eu tenho que orar todos os dias, porque se também as coisas estão tudo dando certo, eu tenho que orar e entender por que está dando certo. Entende? Por que isso está dando certo? Porque eu sempre gosto de falar isso e ressaltar isso, que nem tudo que dá certo é o certo. Ou seja, se você se basear a sua decisão que está tudo bem e as pessoas fazem isso. Então as pessoas param de orar porque as coisas estão dando certo para elas. Então elas param de ir à igreja, elas param de fazer o que elas faziam antes, elas diminuem a frequência porque agora está dando certo para elas. Então elas mudam o foco e a prioridade. Não é mais Deus. Então, na verdade, você não entende, você não ama a Deus. Você ama o que Ele pode proporcionar a você. Então é isso, essa é a verdade. Então nós temos que também reforçar esse entendimento e entender que eu oro sem cessar porque independente se está chuva ou sol, eu preciso da resposta de Deus naquele dia. Jesus vai falar assim, a cada dia basta o seu mal. Então sim, ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia tem o seu mal. Então vai ter o mal no amanhã, então se preocupe com o mal de hoje. E esse mal de hoje, o que ele está dizendo? Reforce, ore. E aí a gente pode falar o seguinte, como eu devo orar? E aí a gente chega no ponto final disso daqui. Como eu devo orar? Eu devo orar pelo reino e a justiça, pela vontade de Deus. Lá em João vai falar
que se as palavras de Jesus estiverem em nós oraremos ao Pai em nome dele e será realizado. Mas o ponto é que nós temos que entender o que Deus quer. Então você não deveria orar por coisas materiais, porque coisas materiais são acrescentados. A Bíblia fala que buscar primeiro o reino e a justiça e as demais coisas, todas essas coisas terrenas serão acrescentadas, porque é os pagãos que oram assim. Então geralmente quando a gente está orando, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, na verdade isso não vai ter resposta, porque Deus não pediu para você orar para isso. Eu oro muito mais para entender o que Deus quer para mim. Eu não estou dizendo que a gente tem que orar para entender se eu devo comprar um carro hoje ou amanhã, porque às vezes o carro é uma necessidade. Eu não estou dizendo que você não deva orar por nada material, mas não no sentido egocêntrico. E a situação material está muito mais ligada ao caminho, à direção, entende? Então eu estou procurando direção. Então eu oro para entender a vontade de Deus e não para pedir o que eu quero. Então eu quero algo, eu posso orar a Deus e entender se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Então eu não oro tomando a decisão. Então muitas das vezes, eu sempre gosto de falar, você não pode viver sobre condição, porque condição é aleatório, é hipotético. Então eu tenho condição de comprar um carro, então eu só vou comprar o carro. Então se eu não estou comprando o carro que eu quero, porque eu não tenho condição, e o que Deus quer não vale? Então assim, eu tô só determinando a minha condição como fator crucial para a minha decisão. E isso é errado. Ou seja, a minha decisão não é baseada na condição que eu possuo, e sim no que Deus quer. Independente. Então muitas das vezes, poxa, eu tenho muito dinheiro na conta. Eu não posso sair comprando o que eu quero, porque existe um rei sobre mim, existe um Senhor sobre mim. Eu creio no Senhor, independente se eu tenho condição ou não, eu quero consultar a Deus. Então muitas das vezes a gente deixa os sentimentos aflorar em nós e a gente não ora confirmando, a gente sofre consequências por isso. Porque a gente não ora sobre isso. E muitas das vezes a nossa oração não é ouvida por Deus e nem respondida, porque simplesmente a gente está orando pensando em nós mesmos. E Tiago vai falar assim, olha, a sua oração é ignorada. Pedis e não recebeis. Ele vai falar, pedis e não recebeis, porque estamos orando. Você está pedindo pensando apenas em si próprio. Então, o ponto que eu quero que você entenda é que o senso de caminho, de propósito, ele tem que ser muito maior que o seu senso de desejo. Então, eu estou orando muito mais para entender o que Deus quer. O que Deus quer para a minha vida? E aí chega num ponto final que eu quero trazer um entendimento para você, que Deus não trabalha com mágica. Deus não é mágico. Então, se você orar pedindo algo a Deus, não significa que Deus vai te dar amanhã e as coisas não são instantaneamente. É um processo. Então Deus, ele trabalha com processo. Então muitas das vezes você vai passar por caminhos, situações, e aí você tem que orar diariamente para você entender cada vez mais a clarificação e o destino que você tem que seguir. Então muitas das vezes nós somos enganados pelos nossos instintos e desejos. E o que Deus está falando, olha, não ande por si mesmo, não confie em si, não se apoie no próprio entendimento. O coração do homem é enganoso. Ou seja, o que você pensa, o que você tem vontade de fazer, isso é mentira. Isso é o que a carne está tentando fazer você entender. Então, a carne ela sempre está flertando com os desejos. E aí, situações que eu assisto, que eu vejo, isso tudo vai despertando a minha carne. Então, a gente está incluído no mundo e a gente vai ter desejos que são contra a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? São contra Deus. Eu tenho que orar. E aí, você não pode viver com um desejo entalado dentro de você. Se você não orar, isso vai ficar insustentável, você vai executar aquilo. Então, se eu tenho um desejos pecaminosos, e aí a gente pode falar um pouco mais explícito. Se eu tenho desejos pecaminosos dentro de mim, eu tenho que orar e pedir sabedoria, eu tenho que pedir força para Deus, eu tenho que pedir libertação para Deus. Então, eu identifico que existe algo que é contrário à palavra de Deus. Ou seja, eu faço algo que é contrário à palavra de Deus. Eu oro a Deus pedindo clemência e misericórdia. E a graça tem que se manifestar, porque senão o desejo não some. Então a graça ela superabunda porque ela vai substituir o desejo. Quando você tem desejo para pecar, você tem que orar pedindo sabedoria e misericórdia, você tem que confessar a Deus. Porque o que acontece? A graça vai se manifestar e vai superabundar e aquele desejo vai sumir, aquele desejo vai ser trocado, porque nós estamos vivendo um processo de santificação. Então todos os dias você vai ter situações difíceis e pecaminosas, enfrentando tentações, que você tem que orar, você tem que fugir e orar. Então, quando você foge da aparência do mal, você tem que orar para aquilo não se tomar o teu coração, para aquilo não te enganar.
para aquilo não te devorar. E é isso que faz o crescimento e a experiência. Então, se você quer ter experiência real e constante, você tem que orar todos os dias e orar entendendo a vontade de Deus e confessando o que está contra a vontade de Deus. Porque se você tem explícito que o que você está querendo é contra a vontade de Deus, você tem que orar para Deus tirar aquele desejo de você, para Deus te libertar daquilo. Isso pode ser para qualquer coisa, não só para pecado explícito. Por exemplo, se você está com desejos que é pecado real dentro de você, e você já contextualiza isso como pecado, você tem que orar para Deus te libertar daquilo, porque senão vai ser insustentável. A gente pode pegar várias situações disso, rotineira. E aí existe o outro ponto. Se eu não sei se é a vontade de Deus, eu estou dizendo coisas comuns aqui. Deus, eu quero viajar para o exterior. Estou dando um exemplo bem comum. Você ora a Deus, fala assim, é da tua vontade que eu viaje para o exterior? E Deus te responde, fala que não. O que você ora? Deus, tira esse desejo de mim então. Me liberta disso então, desse desejo pecaminoso. Porque se Deus diz não e a minha carne quer, então significa que eu tenho que orar. Eu estou dando coisas simples porque isso são decisões individuais. Eu estou dizendo que viajar é pecado, tá? Eu estou dizendo que pode ser que Deus não queira que você viaje naquele momento. Não seja da vontade de Deus. E está tudo bem. E é por isso que nós temos que orar, para entender a vontade de Deus sobre a nossa vida. E a gente ora, a gente se desenvolve e a gente amadurece no processo de Deus, na oração. Então, o ponto, para a gente deixar bem simples, e o entendimento, é que a oração é um diálogo. Então, hoje, você vai para o seu quarto de oração, você não ora, o que eu vou orar hoje? Não, você ora aquilo que você está sentindo. Está sentindo raiva? Ora pela raiva, é pecado, é raiva. Se você está sentindo ódio de alguém, você ora por isso. Se você está com dificuldade para perdoar, é bíblico, tem que perdoar, é a justiça de Deus, tem que perdoar. Então você tem que orar para Deus te fortalecer e te dar força para perdoar. É isso. Se você está com situações de falta de paciência, é um fruto do Espírito, você tem que orar para Deus te dar mais paciência, é um fruto do Espírito. Você não tem domínio próprio, você tem que orar. Nós temos que orar exatamente por tudo que nós estamos sentindo e vivendo. E é isso que vai nos fortalecendo, nos levando mais para perto de Deus. Então é esse vídeo, tá? Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. Eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida.